Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça, redenção e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação diária da Palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículos que vão do 18 ao 27, para juntos meditarmos esta santa palavra. Gênesis 9, versículos do 18 ao 27. E a palavra de Deus nos diz: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o antepassado de Canaã. Entre três eram os filhos de Noé, pelos quais se povoou toda a terra. Noé começou a praticar a agricultura e plantou uma vinha. Bebeu vinho e se embriagou, ficando despido dentro da tenda. Cam, o antepassado de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam fora. Sem e Jafé, porém, puseram o manto nos ombros e, caminhando de costas, cobriram a nudez do pai. Como estavam de costas, não viram a nudez do pai. Despertando da embriaguez, Noé ficou sabendo o que fizera o filho mais novo e disse: maldito seja Canaã, que se torne o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus faça prosperar Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Estas são palavras do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui nós falamos de um personagem bíblico muito conhecido, Noé. A palavra de Deus vai nos dizer, aqui mesmo no livro de Gênesis, no capítulo 6, que Deus olhou para a humanidade e viu que os seus corações estavam totalmente tendenciosos à maldade. E Deus decidiu exterminar a humanidade. Mas mais na frente, nesse mesmo capítulo, vai dizer que Noé era um homem justo e íntegro. E no capítulo 7 do livro de Gênesis, no versículo 1, vai dizer que Deus, ao dirigir-se a Noé, Deus diz que Noé é o único homem justo que ele encontrou naquela geração. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, entristecido com a humanidade, derrama sobre a face da terra um dilúvio. Mas salva Noé e toda a sua família, dando a ele a incumbência de construir uma arca, colocar os animais dentro e assim ficarem livres e a salvo das águas que tomariam conta da face da terra. Ao final dos 40 dias, foram-se mais 150 dias até que as águas baixassem. Noé, ao descer da arca, junto com os 3 filhos, que nos fala a leitura que fiz antecipadamente, começou a praticar a agricultura, porque ele precisava começar a semear a terra para poder dar de comer aos animais e também ele, juntamente com a família dele, se alimentar. Diz a palavra que Noé construiu uma vinha. E desta vinha, Noé colheu frutos e deve ter feito um vinho muito saboroso. Porque a palavra diz que Noé chegou a embriagar-se deste vinho, a ponto de despir-se, de ficar totalmente nu dentro da sua tenda. O seu filho Cam adentrou a tenda do seu pai Noé e o viu despido e saiu, não para contar aos seus irmãos, preocupado pela situação que o pai estava, mas como forma de zombar, de zombaria mesmo, e como forma de deboche pela situação que o seu pai se encontrava. Eu quero partilhar com você algumas coisas que eu pude aprender com esta leitura que fizeram. Noé foi visto por Deus no meio de toda a humanidade. Eu já quero dizer a você que Deus te vê, que Deus me vê, que Deus vê a cada um de nós de maneira particular. Ele vê as nossas boas obras, Ele vê as nossas lutas para vivermos a verdade da sua palavra e sermos pessoas justas, que buscamos a santidade.
Algo mais que eu vi, meu amado irmão, é que Noé, apesar de ser um homem justo e o único íntegro naquela geração, mesmo assim, ele, por um descuido que seja, colocou-se numa situação de constrangimento diante da sua família. Estava em sua tenda, sim, mas não deixou de se colocar numa situação de constrangimento. Meu amado irmão, minha amada irmã, nenhum de nós estamos passíveis de cairmos num erro, de cometermos um deslize, de cometermos uma falta. Por mais fiéis que sejamos, por mais que busquemos conhecer a palavra de Deus, praticá-la em nossa vida, precisamos ter essa consciência de que não somos passíveis de errar. Nós podemos muito bem cairmos no erro. E precisamos estar atentos, como disse Jesus, orai e vigiai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não nos vangloriemos ou caiamos na tentação de achar que já estamos muito evoluídos em nosso crescimento espiritual e nos descuidemos. Porque o diabo, ele é astuto e ele fará questão de fazer com que um daqueles que são considerados mais fiéis caiam, para assim ridicularizar o nome do Senhor. Outra coisa, meu amado irmão, que eu gostaria de lhe chamar a atenção foi para a postura de Cã. Cã não perdeu tempo em sair espalhando a situação de constrangimento ou de ridicularização que o seu pai se encontrava. Ele foi logo fofocar, falar para os seus irmãos. Muitas vezes, meus amados irmãos, quando alguém próximo a nós cai numa falta, comete um deslize, nós muitas vezes cometemos essa atitude de Cã. Ao invés de estendermos a mão, de tentarmos ajudar essa pessoa, nós saímos por aí fazendo suposições, falando, fofocando sobre aquele fato. E isso não traz benfeitoria nem para a pessoa que cometera e muito menos para nós. Porque não estamos livres de amanhã ou depois cometermos uma falta ainda pior do que a falta que esse irmão cometeu. Então não saiamos por aí apontando o dedo, fazendo suposições sobre a vida das pessoas ou sobre as suas situações de pecado, porque nós não temos conhecimento de forma aprofundada. Sejamos aquele que chega, como Sem e Jafé. Eles, ao saber da situação que o pai se encontrava, não ousaram sequer olhar para a nudez de seu pai. Isso quer dizer para nós que eles não criticaram, não julgaram, não tiraram conclusões. Ao contrário, eles pensaram em proteger, em cuidar. Não como forma de encobrir o erro do pai, não como forma de concordar com aquilo que ele fez, não, mas como uma forma de acolher, uma forma de ter compaixão, de demonstrar amor, de demonstrar zelo. Ter compaixão por alguém que cai, por alguém que comete um erro, um deslize, meu amado irmão, não é concordar com o pecado dele. É estender a mão, consciente de que amanhã nós podemos estar no lugar dele, se não estivermos muito bem preparados. Se não estivermos vigilantes. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, quem estiver de pé, que cuide para não vir a cair. Então a nossa atitude deve ser essa, de não olhar para o erro do outro, mas de estender a mão e arrumar uma maneira de ajudá-lo. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós vemos na palavra que Cã foi amaldiçoado por seu pai, enquanto os irmãos Sem e Jafé foram abençoados. As nossas atitudes geram consequências, boas ou ruins, para nossas vidas, para a vida dos nossos e para a vida da outra pessoa. Nós precisamos refletir diante de algumas situações para não nos deixarmos levar pela tentação de olhar para o erro do irmão, nos sentir superiores e não ajudarmos aquele que necessita. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu convido você no dia de hoje a refletir sobre essa palavra no correr do dia, tire um tempinho, medite sobre essa palavra. Reveja suas atitudes, como você tem se comportado. Se você tem estendido a sua mão àquele que cai, porque ele precisa se reerguer. Se você tem tido atitudes de compaixão ou se você tem sido mais um propagador do erro alheio,
tem sido mais uma pessoa que tem atirado o pé, apontado o dedo e não cooperado para a melhoria daquela pessoa. Que Deus da paz, que é rico em bondade e misericórdia, derrame sobre nossos corações esta graça. A graça de sermos vigilantes o tempo inteiro para não cairmos em tentação. E nos dê um olhar compassivo, caridoso, para que assim nós possamos ser canal da bênção de Deus na vida das pessoas. Que o Deus da paz te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.